Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu te falo que a data limite já definida em relação à negociação com Fabrício Angileri. O Corinthians colocou uma data limite para esperar a resposta do jogador e eu vou te contar essa data nesse vídeo agora, tudo na temperatura certa em relação ao lateral esquerdo argentino. Vamos falar também de informações de bastidores em relação ao Corinthians. As saídas de Memphis Depay preocupam, teve essa foto com o Neymar, mas não é só isso. Preocupa também o clima de oba-oba dentro do clube para muitos profissionais lá, inclusive da diretoria, e tem também a questão de Ramon Dias Emiliano, que também preocupa em relação aos treinamentos. Vou falar para vocês todos esses bastidores agora. Ainda sobre o Sport Clube Corinthians Paulista, Pedro Raul vai mesmo jogar no Ceará? Vou te trazer informação na temperatura certa e tem um jogo contra o Guarani no próximo domingo. Time reservão ou titulares? Vou falar para você o que vai acontecer. Tudo isso agora nesse blend de informações em volta. Vamos embora para a gente falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista para você, porque assunto é o que não falta. Primeiro eu quero falar dessa preocupação envolvendo o Memphis Depay e a comissão técnica. São duas preocupações distintas. Vamos para a primeira. Eu já havia trazido há 2 semanas que existe, né, uma preocupação interna no Corinthians de que o Memphis está diferente de 2024 no sentido de foco. Né? São muitos eventos, né? Foram várias festas, enfim, teve até uma fonte que falou que são 300 dias de festa, né? Claro, assim, dá para ver que já existe uma incomodação, né, em relação ao Memphis Depay. Ontem ele apareceu com essa foto aí, né, junto com o Neymar, com o Buzeira, enfim, que acabou preocupando mais ainda, tá? Comissão técnica e também, né, a cúpula corintiana, né? Alguns profissionais lá, pessoas que estão próximas do Augusto, na diretoria, né, estão preocupadas com o oba-oba, o clima do time que já ganhou muito, que foi, aliás, né, a nossa crítica e a sua crítica como torcedor após o empate na Venezuela. Então, preocupa muito esse clima, tá? Falta de cobrança. Tudo que eu falei é algo que hoje é preocupação dentro do Corinthians. E do Ramon Dias, não teve treino para o jogo contra o Guarani, tá? E dificilmente, se tiver, vai ter um treino só para o jogo contra os venezuelanos na próxima quarta-feira. Então, assim, poucos treinos e uma maneira só de jogar preocupa, tá? Preocupa também dentro do Corinthians essa questão do Ramon Dias, porque lá dentro do Corinthians, né, enfim, pessoas ligadas à cúpula corintiana também têm essa preocupação de que se os adversários descobrirem a maneira que o Corinthians joga, o Corinthians não tem outra maneira de atuar hoje. Então, existe essa preocupação. A preocupação que era nossa, externa, existe dentro do clube hoje. Mas eu quero a sua opinião. Você está preocupado com isso ou você acha exagero? Deixa o Memphis, deixa os jogadores nesse clima gostoso, né? Enfim, talvez se você pense assim, não tem problema nenhum, tá? Então, dá a sua opinião aqui embaixo, fala o que você acha em relação ao Memphis e o que você acha em relação ao Ramon Dias também, se existe, por sua parte, né, essa preocupação. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito do Sport Clube Corinthians Paulista aqui no Blend. Dedo no like. Com força agora. Vai, com força. Olha só, e o nosso querido Pedro Raul, hein? Fechou ou não fechou com o Ceará, né? Hoje surgiu a informação, né, do Ramiro que está 99%, né, fechada, né, a transferência do Pedro Raul para o Ceará, tá? Informações que eu tenho, tá? Que eu fui atrás. Primeiro que o Corinthians e o Ceará estavam tentando convencer o Pedro Raul, o empréstimo para o clube cearense, né? Com os dois clubes tentando ali, né, acertar os valores da divisão do salário e direitos de imagem do Pedro Raul. Inicialmente o Ceará até pediu que o Corinthians pagasse aí grande parte, né, do salário. O Corinthians falou na diretoria, isso é informação de bastidor, tá? Falou que já sofreu muita crítica em relação ao Fagner, que não podia, mas que queria, estava muito interessada em emprestar o jogador se eles
cedesse um pouquinho mais, eles chegariam a um denominador comum. Aí chegaram. O problema é que o Pedro Raul não estava a fim de ir, faltou a questão de convencer o Pedro Raul. Eu conversei com uma fonte agora que me disse o seguinte: as tratativas estão no final, tá? E a confiança agora é grande de um acerto, tá? Então avançou bastante realmente, né? Pelo menos na cúpula corintiana já existe aquele sentimento que vai dar tudo certo e o Pedro Raul vai ser, né, emprestado ao Ceará pelo Corinthians, tá? Segundo, né, a informação do Ramiro, eu não consegui confirmar essa questão aí da divisão, né, das partes. O Ceará pagaria 70%. Se pagar 70%, o salário é 720 mil, aproximadamente o Ceará pagaria 500 mil e o Corinthians 216 mil, mais ou menos, tá? O Ceará uns 504 mil por mês, tá? A gente não sabe, né, se realmente é isso, até porque o Ceará ele tem, né, um teto, ele tem um teto hoje salarial de 400 mil, tá? A gente não sabe se eles vão abrir, né, vão abrir mão desse teto aí, né? Enfim, ceder um pouquinho para que o Pedro Raul venha por esse valor. Na questão dos direitos, da divisão dos direitos, eu ainda acho melhor a gente esperar. Eu vou apurar, porque dirigente sempre esconde, ou às vezes fala um número a mais, a menos, entendeu? Para ficar bom, né, na divulgação e para o torcedor. Então, não comemore e nem se assuste, não comemore com a divisão inicial que foi divulgada. Eu vou apurar para vocês, tá? Deixa o like aqui e comente aqui embaixo sobre Pedro Raul. O time vai ser reserva ou vão ser os titulares contra o Guarani, tá? O que me falaram é o seguinte, que o time titular não vai estar em campo. Isso já está definido. O Ramon até hoje estava na dúvida, tá? Não teve o treino, mas o que ele falou para algumas pessoas que me contaram é que o time titular não vai estar. A única coisa que ele sabe até agora. Só que contra o Guarani, Corinthians já classificado, enfim, tudo que você já sabe, pode até acontecer de alguns titulares atuarem. Então a gente tem um time misto, tá? Mas vai ficar nessa questão, um time reserva ou misto com uns 3 ou 4 titulares, ou talvez nem isso. Então vai ficar nessa temperatura o time para domingo. Mas o que eu já posso cravar para vocês é que o time titular não estará em campo no domingo. É claro que é uma coisa que a gente já esperava, mas agora eu estou cravando, né? Então não espere o time titular domingo, quem sabe, né? Para ganhar ritmo, não tem isso, não vai ser o time titular, vai ser preservado para quarta-feira. Vamos aguardar a escalação, né, do time reserva, quem sabe, né, com o Coronado no meio, enfim, quem sabe até o Breno Bidon podendo ser um dos titulares que vai atuar, até para ele ganhar um ritmo, um entrosamento ali com o time. Enfim, tem o Rian ainda no meio campo, né, tem o Alex Santana. Eu acredito no meio campo com o Rian, Alex Santana, Bidon e Coronado. Lá na frente, Romero e Tales, eu acredito nisso. Na linha de 4, né, então vamos lá, vamos montar um provável Corinthians aqui, né? Com o Hugo no gol, na lateral direita, Léo Maná, na zaga, Félix Torres, ministro da Educação, e o Bidu, no meio-campo, Rian, Alex Santana, Bidon e o Coronado, e na frente o Romero e o Tales. Esse é o time que eu acredito que vai estar em campo. Comenta aqui embaixo, deixa sua escalação aqui para domingo também, com cobertura total do canal Café do Setorista. Tem data, hein? Tem data para resolver a questão Fabrício Andileri, tá? O Corinthians quer resolver a questão de Fabrício Andileri até este final de semana. Hoje já é sexta, tá? Nós estamos falando de sábado e domingo. No mais tardar, na segunda-feira, o Corinthians já quer definir, né, a situação aí do nosso querido Andileri. Lembrando que o Corinthians teria até o dia 28. Né? Hoje é dia 21. Então, o Corinthians quer definir entre o dia 22, 23 e 24 no máximo. O Corinthians tem até o dia 28. Eu não sei porque o Corinthians meteu agora essa pressão, né? Não sei se nesses outros dias aí tem algum plano B. Acho que não ouvi nada sobre isso. Mas talvez seja também porque não dá para ficar aguardando uma resposta de um jogador e de um clube por muito tempo, tá? Então, até esse final de semana, eu acredito que entre sábado e domingo, no mais tardar na segunda, teremos novidades. Se o jogador se apresenta ao clube, né, se vem ao Brasil já, ou se ele não aparecer, eu acredito que se ele não aparecer até segunda-feira,
tiver notícia de, o cara já está no Brasil, chegando ao Brasil, voo para o Brasil, eu acredito que não vai rolar, porque o Corinthians agora, né, ficou meio já impaciente, está rolando até uma pressão. Me falaram que não mudou nada, tá? No Corinthians, assim, de, não vai ter ou vai ter. Continua aquele aguardo, né? Faltava a questão do Andileri conseguir a sua liberação com o Getafe, ali, né, abrindo mão de parte de grana, enfim. O Corinthians aguarda aí uma posição do lateral, conta com o Emiliano, que tem ligado para o jogador, né, falado diretamente com o Andileri, conversado com ele diretamente, para ver se convence o jogador a atuar no Sport Clube Corinthians Paulista. Então, data limite para Andileri, tá? Tá aí esses 3 dias para vocês, né? 22, 23 e 24 no máximo, tá? E, na verdade, esse final de semana, né? Início aí na segunda-feira estourando, senão o Corinthians vai desistir ou então anuncia o jogador, tá bom? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque, a negociação com Fabrício Angileri esfria, o lateral esquerdo. Tem lesão de um volante titular do Corinthians e um recado da torcida organizada. Também está definido aí o próximo adversário na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Foi muito ruim, né? E inclusive o day after, né? A repercussão do empate na Venezuela chamou a atenção. Realmente foi unânime, todo mundo entendeu de que o Corinthians não jogou bem, os jogadores mesmo acho que reconheceram, e esse é o primeiro ponto, né? O técnico Ramon Dias, na entrevista coletiva, dizer: deixamos de correr. Agora é explicar o porquê, né? Agora é entender o porquê o clube deixou de correr num jogo de pré-Libertadores. Mas ok, o primeiro passo é identificar que você errou, que você agiu errado, entender por que, no caso não perdeu, mas entender por que o Corinthians foi mal. Deixamos de correr, deixamos de jogar o que sabemos no segundo tempo. Beleza. Os jogadores entenderam que as críticas da torcida elas são legítimas, pela maneira como o time não jogou. O goleiro Hugo Souza, o próprio Memphis, o André Carrilho, todos reconheceram de que o Corinthians não esteve bem. Bom, e a partir de agora precisa reagir. Não só no Campeonato Paulista, nos próximos jogos, mas nesse jogo de volta, na quarta-feira da semana que vem, na Neoquímica Arena, para vencer e vencer bem, e aí não deixar qualquer margem, qualquer brecha para uma tragédia. Seria uma tragédia o Corinthians ser eliminado já nessa primeira fase. E eu não posso tratar isso como algo distante, ainda que seja, porque o Corinthians empatou o primeiro jogo e um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Tem que vencer o jogo, vai ter que vencer. Tem condições disso? Pelo amor de Deus. A diferença técnica é gritante, mas precisa efetivar isso na prática. Inclusive, essas manifestações, elas vieram também da principal torcida organizada do Corinthians. A Gaviões da Fiel emitiu um comunicado dizendo que tal postura é inaceitável. Né, entre aspas, essa última expressão, que é o que todo mundo concorda, né? Que foi uma postura apática que não representa os ideais do Corinthians, né? Que inclusive o presidente Alê, né, o presidente da Gaviões e a própria torcida organizada conversou com líderes do elenco e manifestou essa contrariedade da maneira como o Corinthians se portou em campo lá. Então, essa resposta vai ter que vir, não só para a organizada, para o torcedor em geral, para o clube, para a instituição. Foi um desrespeito, na verdade, à instituição, a maneira como esses jogadores atuaram. Esse jogo também, ele acabou revelando aí, né, uma lesão muscular do atleta Ranieri, né, um volante que foi titular em 8 partidas nesse ano, um cara que vinha jogando, né, muitas vezes na abertura de meio campo. Acho que até não tão bem quanto ele termina a temporada passada, mas é um titular da equipe. É um cara importante, da confiança do técnico Ramon Dias, e os exames detectaram, né? Ele foi substituído ainda no primeiro tempo pelo Breno Bidon, lá na Venezuela, e os exames detectaram uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Isso dá uma média de um tempo de parada de 4 a 6 semanas. Não é tão simples assim. Né, a lesão muscular ela tem graus, né? No grau 1 ali, em 15 dias o cara está de volta, no grau 3 demanda alguns meses, grau 2 é uma lesão intermediária que não chega a ser uma ruptura de músculo e tudo mais, mas é uma lesão que exige um tratamento, né? Exige um cuidado, então 4 a 6 semanas ele deve ficar de fora. A vantagem é que o Corinthians tem muitos jogadores para essa função. Ou para a função de meio campo, ele pode alterar o sistema tático, mas ele pode usar o Martínez por ali, ele pode usar o Rian, ele pode usar o próprio Alex Santana, ele pode usar o Breno Bidon.
Ele pode usar o André Ramalho num sistema de 3 zagueiros, fazendo esse vai e vem, né, como um primeiro volante ou com a bola e um terceiro zagueiro sem a bola. Ele tem maneiras de poder suprir a ausência do Ranieri. Eu acho que essa é a boa notícia, vai diante de uma lesão muscular de um titular da equipe, no caso o Ranieri. Falando de mercado, uma das situações mais preocupantes nessa temporada vem sendo a das laterais, né? A gente tem batido nessa tecla, tem falado inclusive que o Corinthians precisa ir ao mercado para resolver não só a lateral esquerda, como vinha fazendo, mas também a lateral direita. Não dá para depender apenas do Mateuzinho ou do Léo Maná. Não dá para depender apenas do Hugo ou do Matheus Bidu. Muito menos do Hugo, muito menos do Léo Maná. Se Mateuzinho e Bidu, que terminaram bem o ano, e a gente reconhece isso, eles já não são soluções inquestionáveis, vocês imaginem os reservas, que hoje, para muitos, ou para o Ramon, na esquerda, o Hugo até é titular da equipe, de uma forma meio inexplicável. Então, o Palácios nem considero, né? Então, o Corinthians teria que ir ao mercado. E aí, a negociação com o Angileri, né, ex-River Plate, que está no Getafe, ela deu uma esfriada, segundo portais de notícias aí. E aí, cara, aí complica mesmo, porque o Getafe tem outras propostas, né? Ele tem contrato até o meio do ano que vem, os caras agora começam no leilão, começam a exigir mais dinheiro, o Corinthians quer um cara livre no mercado, né? Como tem feito negócios assim, para poder negociar apenas salário, então a negociação deu uma embaçada, só que assim, tem 8 dias para fechar a janela. Tem 8 dias para o Corinthians contratar e inscrever jogadores para a sequência da temporada, né? Para todas as outras competições. Se não conseguir registrar até o dia 28 de fevereiro, só na janela do meio do ano. Então, e aí? Vai ficar com o que tem? E é o único movimento que a gente viu, que a gente acompanhou nos últimos dias aí. Era do lateral esquerdo. Lateral direito ninguém fala. Mais um jogador de ataque ninguém fala. Saídas também, se falou do Pedro Raul e tudo mais. Para o Ceará também não foi adiante. E o Rodrigo Garro, né, que teve uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros e o Corinthians felizmente recusou, porque era só o que faltava. Não estão contratando ninguém, vocês imaginem vender ainda o principal ou um dos principais ativos do clube, que é o Rodrigo Garro, o melhor meia do futebol brasileiro, o melhor jogador da posição, eleito no ano passado, e que é um cara diferenciado no time. Vocês imaginem o custo disso, né? O ônus disso de você perder um titular tão decisivo como é o Rodrigo Garro. Felizmente, o Corinthians entende que não dá para se desfazer de nenhum titular nesse momento e por isso ele fica, né? Então a gente já tem essa tranquilidade, pelo menos até a metade do ano, né? O Benja chegou a falar numa proposta da Inter de Milão para o Yuri Alberto, mas isso também ainda não aconteceu. Mas posso dizer para vocês que o Benja, especialmente em questão Yuri Alberto, é um cara muito bem informado. Ele tem relações próximas, é o máximo que eu posso dizer, e eu consigo, nem falei com ele, mas consigo deduzir de onde vem essa informação. Então, assim, pode ser que não pinte agora, pode ser que seja na metade do ano, mas seria também um problema você perder um jogador titular, né, tão importante. Enfim, aparentemente não. Só que, já sem perder, o Corinthians já precisava repor, já precisava contratar jogadores. Vocês imaginem se saem desses caras. Ok, vai entrar grana, mas aí tem que buscar no mercado, né? Não tem jeito. Pra gente terminar esse vídeo, tá confirmado o adversário das quartas de final, a gente já imaginava, será o Mirassol, com o confronto único das quartas de final acontecendo na Neoquímica Arena entre os dias 1 e 2 de março. Depende ainda da grade de televisão, né? Você tem várias emissoras com direitos e aí depende da configuração também das quartas, né? O Palmeiras pode ser que classifique, pode ser que não, e também isso pode mudar um pouco os confrontos, né? Aliás, a vitória do Palmeiras sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, que determinou, né, que o Mirassol será o adversário do Corinthians na próxima fase. Então, nessa semana aí, entre dia 1 e 2, depois da fase eliminatória da Libertadores, né, depois da pré-Libertadores, na outra semana o Corinthians já tem essa decisão. Joga em casa, jogo único, terminando empatado vai para pênaltis, mas o Mirassol, que é uma boa equipe, inclusive de Série A do Campeonato Brasileiro, né, nesse ano, mas acho que o Corinthians tem condições de avançar até a semifinal.